E aí pessoal, aqui é o Fernando e bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Pop Review. Eu tô abrindo esse canal para falar principalmente sobre cultura pop, ou seja, vocês vão ver reviews de quadrinhos, filmes, séries, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, quem sabe. E eu também não posso mentir que meu foco principal nessa primeira empreitada é falar sobre Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu vejo que tem no Brasil uma falta muito grande de canais que falem sobre isso de forma permanente no YouTube. Existem muitos sites, existem muitos portais e fóruns que você pode pesquisar, mas aqui no YouTube eu ainda creio que tem uma falta de informação muito grande e tem muito canal gringo que faz um conteúdo bacana, e eu gostaria de passar para vocês um pouquinho mais da cultura, do lore do mundo de Westeros. É um mundo muito complexo, é um mundo muito grande, todo mundo tem sua história, todo mundo fez muitas coisas, os antepassados fizeram muitas coisas, e eu acredito que a série, por mais que seja muito boa, seja excelente, deixa muitas lacunas a serem preenchidas, e aí que no caso vai entrar o canal Pop Review, com a sua playlist, com a sua série de Game of Thrones. E que melhor para começar a falar do que a casa Stark. Aqui é a primeira casa que a gente é apresentado na série, nos livros também. Uma das casas principais, das 7 grandes casas de Westeros. Muitos protagonistas que a gente vê nas primeiras temporadas das séries e nos primeiros livros vêm da casa Stark. Então achei interessante começar a falar da casa Stark, falar um pouquinho pra vocês da história dessa tão poderosa casa aí, que, como a gente tá acompanhando na série, não tá passando lá pelos seus melhores dias. E eu tenho que explicar pra vocês também que aqui nos vídeos terão spoilers até o último episódio da série, ou seja, até onde a HBO mostrou. Se eu for soltar spoiler de livro ou alguma coisa assim que talvez não seja interessante você saber, eu vou dar um aviso, talvez botar na tela o minuto que o vídeo volta sem spoiler. E também na descrição do vídeo eu vou colocar a descrição dos spoilers até qual temporada da série eu tô falando, porque você, por exemplo, que assistiu a primeira, a segunda e quer saber um pouquinho mais da casa Stark, é interessante que você não sabe o que aconteceu na quarta. Fiquem ligados na descrição do vídeo também, para uma melhor apreciação do conteúdo. E vamos começar falando sobre a história da casa Stark. Como eu já disse anteriormente, eles são uma das casas mais antigas de Westeros. A história deles é datada até 12.000 anos BAL, que é Before Aegon Landings, antes do Aegon aterrissar, o Aegon the Conqueror, o Targaryen que conseguiu unir os 7 reinos em um só. Basicamente, esses 12.000 anos é até onde a história era escrita. Antes disso, a gente tem lendas das Eras dos Heróis, que eu vou falar sobre essa parte também em um próximo vídeo. Mas todo mundo fala que os Stark eles têm sangue dos primeiros homens. O Jon Snow fala muito sobre isso na série, que a galera comenta muito que eles têm o Blood of the First Men. My father was Ned Stark. I have the blood of the first men. My ancestors lived here, same as yours. E eu tenho que explicar pra vocês também quem eram esses primeiros homens. Basicamente eles foram os primeiros conquistadores do mundo, que hoje é conhecido como 7 reinos. Eles vieram através de uma ponte natural, era um braço de terra que podia ser atravessado sem navios. Obviamente eles vieram a pé e a cavalos. E eles são mais ou menos como homens da idade de bronze. Eles de fato tinham armas de bronze, não tinham armas de aço, como hoje em dia a gente vê na série, vê nos livros. E quando eles chegaram em Westeros, eles encontraram os Children of the Forest, as crianças da floresta, que eram como se fossem os índios. Eles tinham deuses próprios, que eram os deuses da floresta, os deuses ainda adorados pelos Stark, pelos nortenhos. São aquelas faces que são encravadas nos represeiros das árvores brancas, com folhas vermelhas. E os Children of the Forest eram conhecidos também por terem mágica. Eles eram esses seres místicos que viviam na floresta e acabaram travando uma guerra que durou muito tempo. Durou 2.000 anos, e até que eles finalmente assinaram essa trégua, eles deram as mãos no Olho de Deus, que é uma ilha no meio de um lago, que fica perto de Harrenhal. Mais pra frente vou falar de Harrenhal também, tem uma história muito interessante. E os Starks, assim como vários nortenhos, e assim também como os selvagens além da muralha, clamam ter o sangue dos primeiros homens. Mais na frente falarei sobre os Ândalos também, que foram outro povo que invadiu Westeros. Marcou sua residência mais ao sul, onde estão outros reinos como o Castle Rock, Porto Real. Então os habitantes dessa área têm sangue ândalo, e o do norte tem sangue dos primeiros homens. O lema dos Stark é Winter is coming, o inverno está chegando. É uma frase muito dita, você com certeza já viu imagens disso. Todo mundo fala que brace yourselves, the winter is coming, é uma tipo meme de Game of Thrones. E o selo da casa é o lobo gigante, o Direwolf, planando sobre um fundo de neve branco. Ele é um pouquinho diferente nos livros do que eles mostram na série. Na série eles mostram só a cabeça do lobo, enquanto no livro é o corpo do lobo todo, como se estivesse correndo mesmo. Eu quero falar pra vocês também alguns dos destaques mais notáveis
que tiveram aí sobre essa história de 12 mil anos da linhagem. E o primeiro dele, o primeiro rei do norte, ou rei do inverno, como ele é conhecido, é Bran the Builder, cara. Bran o Construtor. Ele foi o cara que fez não somente o Winterfell, como o Ponto da Tempestade, que é o castelo ancestral da família Baratheon, e ele fez The Motherfucking Wall, ele fez a muralha, cara. E a galera bota muita fé em Bran the Builder, porque acredita-se que ele construía também com magia. Falam que ele construiu a muralha com a ajuda de gigantes e infundiu a magia dos Children of the Forest, das crianças da floresta, na muralha, para ela poder aguentar tanto assim o ataque dos outros, né, dos White Walkers. E o Winterfell também, eles falam que tem magia nas paredes do Winterfell, porque há água quente passando como vasos sanguíneos. Quando você para pensar, você saca que são canos, mas é bem interessante eles falarem disso como magia também. E Ponto da Tempestade é um castelo foda, que foi construído para aguentar a ira do mar. Ele é o 7º castelo construído no mesmo lugar pelo Rei da Tempestade. Vai ter história sobre ele no futuro também. E só conseguiu construir um castelo que segurasse a pressão do mar porque Bran the Builder estava lá ajudando ele. E esse praticamente foi o cara que deu origem à família Stark. Ele foi o primeiro rei do norte. Antigamente existiam vários reinados em Westeros, antes de ter um rei que controlava todos os territórios. E ele deu origem a essa linhagem de grandes homens. Outro rei dos Starks que vale ser mencionado foi o Richard Stark, que ele conquistou o Gargalo, cara. Ele derrotou o Marsh King, que era tipo o rei do pântano, e conquistou o Gargalo pro norte. E isso é muito importante, porque é a única terra que é possível atravessar do sul pro norte em marcha. Então, nenhuma estratégia de guerra, essa é uma área muito importante, uma área que tem que ser guardada. E você vê muita gente falando disso, sobre o Gargalo. Tem que pegar o Gargalo, tem que pegar o Fosso Cailin, que são as áreas que dão travessia do sul para o norte. E depois que ele conseguiu a Terra do Pântano, ele deu ela de presente para os Reed, que a gente viu na série o aparecimento do Jojen Reed e da Mira Reed, que são irmãos e herdeiros dessa terra. Eles são conhecidos também como Cranomânios ou Paparrãs, porque eles são um povo que vive no pântano e se alimentam muito de rãs e peixes que eles conseguem achar no pântano e por aí. Deixando os Reeds pra lá, também quero falar da história deles, querendo falar da história das Casas Menores também. Outro rei que foi importante pro futuro da região que a gente conhece hoje como Norte dos Sete Reinos foi Carlon Stark, que era irmão do Rei do Norte, do Rei do Inverno, e o ajudou a derrotar um Lorde que estava em rebelião. E como prêmio, o Rei do Norte deu a Carlon Stark terras e uma fortaleza que ele chamou de Carhold. Hoje em dia é a casa da família Karstark, que vem de Carlon, o Car, e o Stark, porque ele era um Stark de Winterfell. Logo, esse cara, esse irmão do Rei do Norte, deu a origem a uma nova linhagem de Starks. E por fim, de reis antigos, existe Roderick Stark, que ele derrotou um Ironborn em controle da Ilha dos Ursos em uma wrestling match. Ele lutou com um cara, uma greco-romana lá, e venceu do cara e ganhou a Ilha dos Ursos por controle dos Stark. E deu então a família Mormont, que vocês conhecem, o cavaleiro da Friendzone, o Jorah Mormont, e o ex-comandante da Patrulha da Noite, o Jor Mormont, o velho urso, eram dessa família, da família Mormont. Ele deu a essa família como vassalos a essa Ilha dos Ursos, que não tem muita coisa, mas ainda assim é uma posição de poder, ter terra, ter nome, ter uns sídios, né, ter suas armas, seu selo. E por fim teve o último rei do norte, o Torrhen Stark, que ele foi conhecido e é conhecido até hoje como o rei que se ajoelhou, porque ele era o rei do norte, ele era o rei do inverno, quando Aegon chegou voando com seus dragões para dominar os Sete Reinos, para conquistar os Sete Reinos. E ele levou o exército para dar combate ao Aegon, mas quando ele viu os exércitos das casas Garden e Lannister queimados no campo de fogo, com 3 dragões gigantes voando, ele achou por bem se ajoelhar e oferecer a coroa a Aegon. Aegon então poupou a vida dele e nomeou Protetor do Norte, Lorde de Winterfell e etc. E como a gente conhece até hoje. O que ele fez muito bem, cara, porque ele não tinha como ganhar o Aegon e os dragões voando. Mas é uma merda pra ele, porque ele ficou conhecido como o rei que se ajoelhou, tipo o rei covarde. Só que ele com certeza poupou a vida de todos os vassalos dele, de todo o reino do norte, por assim dizer. E meus amigos, esse aqui é o fim da primeira parte da história Stark. Na real eu tinha gravado tudo, deu um vídeo de mais de 20 minutos, não ia ficar legal pra ninguém. Então eu vou dividir a primeira parte na história passada, assim, antes das Crônicas de Gelo e Fogo. E a segunda vai falar das gerações mais novas das famílias Stark,
do Ned, dos seus filhos e do pai deste. O pai do Ned também é bem importante para a história. E vai ser um vídeo que vai acompanhar os filhos do Ned até onde a HBO mostrou, até a 4ª temporada. Então vai ter um pouquinho de spoiler aí pra quem não tá em dia com a série. Mas esse primeiro vídeo aqui é spoiler free, é só coisa que já passou, então você pode assistir sem medo. Não esqueça de se inscrever no canal, cara, se você curte Game of Thrones, se você curte as Crônicas de Gelo e Fogo e quer mais informações sobre essa tão grandiosa e profunda saga. Agradeço muito por quem assistiu o vídeo até o final. E como Ned Stark diria, The Winter is coming. Até mais.